Cheguei! Olha, fizeram-me a seguinte pergunta aí nas redes sociais. Professor, tem como ensinar o iniciante a aprender a apurar o lucro real? A resposta é o seguinte: sim, desde que ele tenha conhecimento básico de contabilidade. Ou seja, não conhece nada de contabilidade? Nem perca tempo, porque você nunca vai entender a apurar o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda com base nesse regime tributário. Certo? Então, inicialmente eu posso te dizer o seguinte: existem duas legislações a serem consideradas. Primeiro, a legislação contábil, chamada legislação societária, porque ela é aquela famosa Lei 6.404, que é a lei das SAs, aplicáveis às demais empresas de direito privado. Essa é a legislação contábil, tá ok? Chamada legislação societária. E, num segundo momento, você vai ter que aplicar a chamada legislação tributária, certinho? Também chamada de legislação fiscal, que é a lei do fisco. Assim, ó, aqui no nosso treinamento, primeiro eu vou fazer uma contabilidade nos livros contábeis Diário e Razão. Só depois eu vou fazer a apuração dos tributos, principalmente o imposto de renda, no livro fiscal chamado LALU. Tá ok? Agora, para facilitar esse raciocínio todo, venha para cá. Aqui está, então, a contabilidade. Entenda a contabilidade como algo maior, bem grande, do tamanho da casa. Tá ok? E depois você vai aplicar a legislação fiscal ou legislação tributária. Entenda a legislação fiscal ou tributária, algo pequeno, fichinha diante da contabilidade. Certinho? Claro que legislação fiscal é grande, mas diante da contabilidade, ela é fichinha. Esse é o raciocínio. Bom, então, faça a contabilidade nos livros Diário e Razão. E aqui eu vou ter escrituração e demonstração. Ou seja, escriturar é lançar. O conjunto de lançamentos durante o exercício social de uma empresa chamamos de escrituração contábil daquela empresa, tá bom? Quando se fala em demonstração, estamos falando das demonstrações contábeis que a lei chama de demonstrações financeiras, que é demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial e demais demonstrações auxiliares. E aí então, esse conjunto todo chamamos de informações contábeis. E quem são os usuários da informação contábil? Investidores, que são os proprietários, os sócios. No caso de uma sociedade por ações, SA, os acionistas. Certinho? E terceiros, os principais são o quê? Banco, aquele que emprestou dinheiro para a empresa, ele quer saber como é que está o balanço, a situação da empresa, tá bom? Fornecedores, a maior parte das compras de mercadorias, por exemplo, de fornecedores são a prazo. O fornecedor também tem interesse em saber como é que está a situação da empresa, ela tem condição de pagar? E o governo, com a diferença, o governo legisla em causa própria, ou seja, existe a legislação fiscal, legislação do fisco ou legislação tributária, como falei, certo? Então, por isso, nós temos aqui a legislação contábil ou societária, que faz tudo isso aqui, em primeiro lugar. Certinho? Aí, em seguida, existe a legislação fiscal, que eu vou aplicá-la em segundo momento. Entendido aí? Em tese é o seguinte: eu faço toda essa contabilidade, crio toda essa informação contábil, e aí o fisco diz o seguinte: uma parte dessa contabilidade eu não aceito. Esta parte que o fisco não aceita é que vai nos dar o trabalho de fazer chamado ajustes fiscais para apurar a base de cálculo do imposto de renda, que é o lucro real. Certinho? Então, falou em lucro real é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica por esse regime tributário. Vamos para a prática, então. Aqui está. Primeiro, eu já fiz uma contabilidade, tá ok? Lá no Diário e Razão. Agora, para atender aos interesses do fisco, eu tenho que saber o seguinte: o regime do lucro real, como é que ela é apurada? Então, você tem que optar por uma das duas, que é lucro real trimestral ou lucro real anual. Certinho? Vamos, neste exemplo, usar o lucro real trimestral. Por isso, eu fiz uma contabilidade no Diário e Razão, aplicando a legislação societária, a Lei 6.404, e elabora a demonstração do resultado do trimestre. Digamos que seja o primeiro trimestre, 31 de março. Janeiro, fevereiro, março, 31 de março. Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, receita A, 10 mil. Hipoteticamente. Receita B, 5 mil. Menos despesa A, 9 mil. Menos despesa B, 8 mil. Encontrei um prejuízo antes do imposto de renda de 2 mil. Tá vendo aí? Então, neste momento, eu
tenho o quê? As chamadas informações contábeis. Agora o fisco chega e diz, olha, uma parte disso eu não aceito. Então, por isso, num segundo momento, eu vou fazer a apuração dos tributos no livro fiscal chamado LALU, onde eu vou aplicar a legislação tributária ou legislação fiscal. E aí, observação, de acordo com a legislação fiscal, a receita B é isenta, a despesa B é indedutível. E aí, eu tenho que, então, eliminar a receita B, eliminar a despesa B. Funciona assim. Ponto de partida. Pego aqui o prejuízo antes do imposto de renda, 2.000, certinho? Só para facilitar a visualização, eu vou colocar entre parênteses para saber que é negativo, tá ok? Nem precisava, porque a palavra prejuízo já diz que é negativo, tá? Agora, se fosse escrito aqui resultado antes do imposto de renda, aí eu obrigatoriamente teria que colocar negativo. Bom, agora, seguindo, vamos lá. Eu fiz a contabilidade, então apresentei esse resultado para o fisco. Aí o fisco diz o quê? Uma parte eu não aceito. E diz, receita B é isenta. Então vamos lá. Se a receita B entrou somando e está neste resultado, para não tributá-la, eu faço a exclusão. Menos receita B de quanto? R$5.000. Repetindo. Veja, a legislação fiscal está dizendo que a receita B é isenta. Se ela, na contabilidade, entrou somando, para excluí-la, eliminá-la, eu faço o quê? Menos, e inverto o sinal, menos receita B, 5.000. Certo? Agora, a legislação fiscal está dizendo que a despesa B é indedutível, ou seja, não pode ser deduzido para apurar o imposto de renda. Se lá na contabilidade ela entrou subtraindo, para eliminá-la, eu a adiciono, somo a despesa B de R$8.000. Pronto. São somente estes dois itens que a legislação fiscal diz que não aceita. Então, eu inverti os sinais aqui para atender o fisco. Certinho? Pronto, agora sim eu apuro a base de cálculo do imposto de renda que se chama lucro real. Acompanhe a soma algébrica. Menos 2.000 menos 5.000 está dando menos 7.000. Certinho aí? Mais 8.000 está dando quanto? 1.000 positivo. Esse 1.000 positivo é o chamado lucro real, que daqui por diante entenda como sendo base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Certinho? Só uma paradinha aqui antes de continuarmos. Se esse valor aqui fosse negativo, não existe na legislação tributária a palavra prejuízo real. O que existe na legislação tributária é prejuízo fiscal. Certinho? De forma que se tivesse aqui negativo, prejuízo fiscal, não teria imposto de renda a calcular. E esse prejuízo fiscal poderá ser compensado com lucros reais de períodos futuros. Entendido aí? Muito bem. Agora sim eu aplico a alíquota de 15%, que é a alíquota geral do imposto de renda. Pronto, eu encontrei um imposto de renda de quanto? R$150. E volto para a contabilidade e registro esse imposto de renda. Mas como é que eu registro? Para aparecer aqui na demonstração. Primeiro eu lancei aqui na contabilidade, ó. Debito a despesa, chamada imposto de renda, lançamento 1. Credito o imposto de renda a pagar lá no passivo circulante, lançamento 1. Certo? A conta de despesa, ela será encerrada com ARE e vai aparecer aqui, na demonstração do resultado, como eu demonstrei. E aí sim, eu apuro o resultado lá na contabilidade de que valor? Prejuízo de 2.000, que é negativo, menos uma despesa de 150, dá 2.150 de prejuízo líquido no trimestre. Então veja que na contabilidade está dando prejuízo. Mas para fins tributários, lucro. E por isso houve imposto de renda. Então, conclusão. Veja que uma coisa é lucro ou prejuízo contábil, outra coisa é lucro ou prejuízo fiscal. Certinho? E de forma que, no nosso caso, para
os proprietários, vamos dizer que, olha, não tem lucro para distribuir a título de dividendo ou distribuição de lucro para vocês. Certo? Agora, para o governo, eu vou dizer o quê? Que teve imposto de renda a pagar, porque teve uma parte que você, governo, não aceitou da contabilidade e eu tive que fazer os ajustes fiscais, que é eliminá-los da contabilidade, do resultado contábil, certo? E aí, então, eliminar é sempre inverter os sinais. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Aqui, você pode entender também de outra forma. Assim, ó. Imagine que o fisco tem cara. Assim, ó. Ah, o fisco tem rosto. Certinho? Olhos, nariz. Só que não são olhos do Roberto. Então, são olhos arregalados. Tá vendo aí? Muito bem. E aí, o fisco enxerga uma parte do que a contabilidade fez. Ela enxerga essa primeira receita para ser tributada, para apurar a base de cálculo do imposto de renda. Ela enxerga esta primeira despesa. O restante ela não enxerga. A parte que ela não enxerga, ela não aceita. Então, se você analisar, se eu pego, para os olhos do fisco, 10 mil de receita A, como receita tributável, menos 9 mil de despesa A, que é despesa dedutível, certinho? Essa parte o fisco nem fala. Então, para os olhos do fisco, existe um lucro real ou base de cálculo do imposto de renda de 1.000, que acabamos de apurar aqui. Certinho aí? Só que o fisco faz diferente. Ela não diz o que é tributável e o que é dedutível. Ela diz o que é isenta e o que é indedutível. Ou seja, qual a parte que ela não aceita. Então, primeiro eu faço uma contabilidade e entrego ao fisco. Então, o fisco recepciona toda a contabilidade. A parte que ela não aceita, ela manda excluir, né, eliminar. No caso da receita, excluir. E no caso da despesa, adicioná-la. Certinho? Mais ou menos assim, ó. Domingo à tarde, certinho? Aí o Roberto convida a namorada para almoçar na casa dele. Aí a namorada diz, não, Roberto, eu vou ter que levar a minha mãe também. Falei, então tá bom, venha você e venha a sogra. Então, o Roberto é o fisco aqui, tá bom? Aí o Roberto recepcionou a filha e a sogra. Mas o Roberto só está interessado na filha. Tá bom, ele recepcionou ambas, porque ele é educado. Certinho? Para ambas almoçarem com o Roberto. Só que o Roberto já deixou preparado um Uber para, após o almoço, levar a sogra. Certinho? E aí, então, o almoço terminou com 20 minutos. Aí, a sogra levantou-se e tentou ir à sala. Aí o Roberto... já tem um Uber lhe aguardando lá nos fundos. Aí Roberto leva a sogra lá para a porta dos fundos e joga dentro do Uber e fala, vai embora. Conclusão, o Roberto recepciona toda a contabilidade. Só que ela não admite uma parte. A parte que ela não admite vai sofrer ajuste fiscal. E a sogra será empurrada para fora. Certinho? Se é uma receita que é isenta e entrou somando, ela deve ser somada, subtraída, excluída. Certinho? Se é uma despesa que entrou subtraindo da contabilidade, eu devo adicioná-la. Assim, fazendo a soma algébrica, eu encontro a base de cálculo do imposto de renda, que é o lucro real. Deu para entender o raciocínio aí? Muito bem. Então, você deve estar assim pensando, Roberto, cite um exemplo de despesa dedutível. É o caso, por exemplo, da multa, olha. A multa tem a chamada multa compensatória e a multa punitiva. A punitiva é indedutível. Certinho? Por exemplo, digamos que o carro da empresa tinha que fazer uma entrega em 20 minutos. Aí o motorista falou, olha, em 20 minutos eu vou ter que passar pelo sinal vermelho e... Aí a empresa diz, não, mas é essencial que entregue essa mercadoria em 20 minutos, não pode atrasar. Se tiver multa, a gente paga. Aí ele foi, passou pelo sinal vermelho e a empresa recebeu uma multa. Contabilizou, entrou aqui uma despesa, concorda? Aí o fisco está dizendo, não, para você manter suas atividades, não tem que transgredir outra legislação, não. Essa despesa aí é punitiva, é indedutível. E aí, então, essa despesa que apareceu aqui na contabilidade, que a empresa pagou, lá para fins tributários, eu vou adicioná-la. Certinho? Mais um exemplo. Nós sabemos que tributo tem um prazo para pagar, não é isso? E aí,
O ICMS, por exemplo, venceu no dia 30 de um mês. Mês seguinte, certinho? E aí, a empresa não pagou no dia 30 e deixou para pagar no mês seguinte. Aí, no mês seguinte, no dia 10, já conseguiu o dinheiro, foi lá e pagou o ICMS com a multa e também com juros. E essa parte que a empresa pagou na sua boa-fé, com os acréscimos, esses acréscimos são, no caso da multa, multa o quê? Compensatória, compensou o cofre público. E aí essa multa é dedutível, certinho? Agora, se a empresa não pagou o tributo, tinha até boa intenção, mas o fisco chegou primeiro e autuou, a multa de ofício é uma multa punitiva e é indedutível. Beleza aí? Bom, só para finalizar então agora, o raciocínio é o seguinte. Se você quer continuar no processo de apurar um imposto de renda pelo lucro real, não basta só uma contabilidade básica. Acompanhe. Para avançar nos estudos, você vai precisar, é necessário que estude a contabilidade avançada. Quando se fala em contabilidade avançada, é estudar as normas técnicas CPCs, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As normas internacionais chamadas IFRS. Importada aqui no Brasil, chama-se CPC. Certinho? A aplicação dos CPCs. E você quer aprender tudo isso? Eu tenho um curso chamado Contabilidade Geral Avançada em 9 volumes. É o curso mais amplo, mais completo, mais detalhado de todo o país. Certinho? E aí eu te convido para que participe do curso de Contabilidade Geral Avançada. Veja aí na descrição deste vídeo que você vai encontrar um link para você chegar lá, tá bom? Agora, se você gostou desse vídeo, dê um like aí, certinho? E não se esqueça, inscreva-se aqui no canal para você ajudar este professor e acione aí o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Loberto do que receber as notificações da Receita Federal. Tamo juntos!